Boa tarde, eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oasis Cultural e autora do curso online O Escritor no Século XXI, como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. Quando a gente sabe que um livro está pronto para ser publicado? Quando sabemos que a escrita do livro terminou? Eu posso dizer para vocês que um livro, para ser considerado finalizado, ele precisa de muitas revisões do autor, no mínimo 3. E ainda pode ser pouco. Uma vez que colocamos o ponto final num livro, devemos reler tudo desde o início. Isso pode ser feito no computador, no próprio Word. E aí já vamos fazendo uma primeira limpeza do texto. Depois que terminar essa primeira leitura, tem que esperar passar uns dias, às vezes algumas semanas, e fazer de novo. Eu recomendo também imprimir o livro. Vai gastar tinta, vai gastar papel. Às vezes você não tem em casa impressora, tem que pagar para fazer uma impressão. Tem que fazer sim, porque o texto impresso nos dá uma qualidade de leitura muito diferente, muito melhor. Os erros, as frases longas demais, as vírgulas mal colocadas, saltam aos olhos. Então eu acho que tem que imprimir sim. Depois que imprimir e reler tudo com lápis na mão, fazendo marcas, passar todas essas marcas a limpo e reler mais uma vez no Word. Imprimir novamente. E uma dica que me foi dada pelo escritor Antônio Torres, um dos maiores escritores vivos da literatura brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras, é uma dica valiosa que eu nunca mais deixei de seguir, que é a seguinte: quando tiver corrigido, imprimido, feito as correções necessárias, imprima novamente e leia em voz alta. Ler em voz alta faz toda a diferença, porque você sente todos os engasgos, os lugares corretos de colocar vírgulas, frases que estão longas demais, palavras que estão truncando o texto. Você tem que ler e sentir que o texto está redondo, ele sai como uma história que você já leu 1000 vezes, que você já contou e está na ponta da língua. Depois de fazer uma nova correção com base na leitura em voz alta, imprima mais uma vez e veja se ainda tem alguma vírgula, algum ponto, alguma palavra repetida, alguma coisa estranha. Então, finalmente, pode ser que o seu livro esteja finalizado realmente. Tem uma classe de escritores que padece de um outro problema, que são aqueles que não param nunca de revisar uma obra. É uma outra questão e não deixa de ser um problema também, porque a gente precisa pôr um ponto final no livro, porque senão ele nunca termina. Tem escritores que ficam revisando anos a fio, anos e anos, e também não é bom. É preciso em algum momento dar um limite a esse perfeccionismo. Não existe nada perfeito. Então a gente precisa, depois de inúmeras revisões e de achar que está suficientemente bom, colocar o ponto final e declarar o livro finalizado. Para ter certeza de que ele está bom mesmo, é possível contratar uma leitura crítica. E no curso O Escritor no Século XXI, eu explico direitinho como isso funciona, quanto custa. Então, acessem www.comoserescritor.com.br e conheçam o conteúdo desse curso online que eu fiz com todo carinho, para todos aqueles que acreditam ou querem acreditar que é possível ser feliz sendo escritor no Brasil. Obrigada.